Tá A bom. gente vai... Bom, Nath, acho que como a gente combinou, de repente eu posso começar falando um pouco da minha carreira, né? E aí a gente entra no tema enfim, da troca aqui, da fala, da talk da noite, que é o futuro do trabalho, o trabalho do futuro. Mas a gente pode começar pela essa parte toda de como é que foi para mim essa questão de carreira, né? O que você acha? Sim. Pode ser, Bem, ótimo. bom, eu sou Lígia Zottini, né? Para quem não me conhece, eu comecei a minha carreira em tecnologia há mais ou menos 15 anos atrás, mas a minha paixão por tecnologia aconteceu desde muito menina. Quando eu recebo o primeiro computador com 15 anos, eu tenho 40 hoje, e ele vem para minha casa num momento muito específico, né, do mundo em transformação, essa coisa digital muito embrionária ainda, e eu levei meia hora para ver a figura da Mona Lisa entrar pixel a pixel, porque a primeira coisa que a gente escolheu como criança, como jovem, como família, era entrar no Louvre, entendeu? De lá para cá, enfim, tudo é muita história, mas definiu muito quem eu queria ser. Eu queria estar nesses ambientes tecnológicos. Então, a minha decisão de carreira por tecnologia, ela teve muito mais do idealismo da Lígia. Então, assim, em paralelo à decisão de gostar de tecnologia, tinha sempre essa presente sensação de que eu poderia fazer mais, né? Que eu poderia fazer mais pelo coletivo, de fazer mais pelas coisas. Eu lembro que ainda menina, antes dos 15 anos e do computador, eu decidi que eu poderia, então, também ser presidente da República. E aí, desse lugar, por quê? Porque, eu sei lá, eu lembro 9 anos, um almoço de domingo, alguém falando, bom, quem é que resolve esses problemas da sociedade aqui do Brasil? Ah, é o presidente da República. E eu falei, bom, então eu quero ser essa história aí de presidente da República. E como eu tenho, né, mãe educadora, pai super, super suportivo em tudo que eu queria ser, isso não foi algo que eu pensei, deixa de ser boba, menina. Não, era algo que poderia ser também. Então, eu lembro que eu cresci com esse pano de fundo tecnológico e esse idealismo muito grande. Na faculdade, eu escolhi negócios internacionais. Eu fiz GV dentro dessa trilha de negócios internacionais. Muito drivado por essa possibilidade do planeta poder ser uma arena onde eu pudesse aprender e eu pudesse ajudar, né? E aí veio essa história de fazer movimento estudantil. Então, as coisas andaram muito paralelo o tempo todo. Eu cheguei a fazer bastante movimento para a área de administração pública. E aí eu tive algumas desilusões naquele momento, para uma menina muito idealista, aos 22 anos. Na mesma hora que eu tive essa desilusão da administração pública, a IBM acabou me chamando para fazer um estágio dentro dela. Isso foi já em 2005. Eu acho que algumas coisas determinaram os meus impulsos, as minhas vontades de buscar oportunidade, e outras vieram a oportunidade do outro lado, me dando a chance de experimentar o que eu tinha que experimentar na vida. E aí foram 12 anos de IBM. Eu fiquei lá de 2005 a 2016, no final do ano. E foi uma grande jornada. Eu acho que para mim, idealista, eu continuei querendo subir aos topos, ser executiva, e essa oportunidade me foi dada muito desde a IBM. É uma grande escola de liderança, é uma grande escola de exercitar todas essas coisas, dentro de um ambiente de um tema que eu gostava muito. Era muito um propósito da minha vida. Só que chega uma hora que você vai precisando de outros patamares, né? E eu tinha duas opções. Eu seguia naquele processo ali, depois de 12 anos, ou eu saía para experimentar coisas novas e aquele era o momento de eu arriscar. E aí foi o que aconteceu em 2016. Eu tinha acabado de voltar do Vale do Silício, eu já estava há um ano, eu já era head de marketing, foi a carreira que eu desenvolvi lá dentro, para cibersegurança, para cloud, uma série de unidades importantes dentro da IBM. E assim, já não era mais o que eu queria fazer. Eu já tinha rodado algumas áreas fazendo a mesma coisa em temas tecnológicos que eu até gostava bastante. E já não era mais aquilo que eu queria. Eu queria muito testar a parte maker, a parte de startup, né? E aí eu fui para o Vale para ter uma imersão na área de educação. Esse meu propósito educacional sempre foi em paralelo. Eu sempre dei aulas, né? Eu fiz mestrado, essa coisa toda. E aí veio a oportunidade numa startup de Los Angeles de eu trazer a operação deles de transformação digital para a América Latina no final de 2016. E com muito medo, porque você não sai de um ecossistema tão, né, que te dá tanto suporte, que foi muito a casa onde você se desenvolveu, com facilidade. É quase um divórcio. Eu lembro que chorava eu e chorava meu chefe, né? Do tipo, eu tô pedindo as contas, mas tá os dois aqui se divorciando. E foi algo bem importante para mim, do ponto de vista emocional. Mas eu fiquei 2 anos, trouxe a operação,
fizemos uma série de coisas no mercado da América Latina. E, em paralelo, o Voicers estava acontecendo, que é esse ecossistema que a gente fundou sobre educação de futuros desejáveis, ou seja, pesquisa, cenários e educação de futuros desejáveis. Onde eu acho que eu consegui colocar o tripé, né? Educação, idealismo e tecnologia. Eu acho que eu consegui, a cada movimento que eu ia fazendo, eu acho que a versão mais Lígia ia saindo e tendo a oportunidade de viver essa jornada profissional de carreira de um lugar mais inédito e mais eu, sabe? Eu acho que, se pudesse dizer, a jornada, ela não é diferente daquela menina de 9 anos que queria ser presidente e a de 15 que queria estar numa situação de tecnologia. É a mesma Lígia, só que ela está mais encontrada, né? Eu consigo ter um impacto hoje de um lugar muito mais eu. Então, eu acho que carreira tem muito a ver com você saber aquilo que teu coração bate mais forte, sabe? E aí as coisas vão encaixando, né, ao longo das escolhas. Mesmo áreas separadas, mas você consegue unir na sua personalidade que é algo seu, né? Exato. É a sua cara. Teve muitas vezes que a gente escolhe, né, por coisas que são fontes de renda, eu preciso do dinheiro, e comigo não foi diferente. Mas eu acho que à medida que você vai se dando a oportunidade de experimentar, né? Eu contei rapidamente em 10 minutos uma história de 15 anos. Eu acho que o mais importante é você saber quem você é e dar a oportunidade de você experimentar, né? Mesmo dentro da empresa, a IBM não foi a mesma IBM 12 anos para mim. Eu entrei estagiária de compras e acabei executiva de marketing. Eu fiz muitos pulos internos, entendeu? Sempre muito drivado pela minha capacidade de querer viver algo e ir atrás daquilo, sabe? Eu acho que esse protagonismo na vida faz muita diferença nas nossas jornadas de carreira. Mas isso não quer dizer que não tem problemas, tem muitos problemas pelo caminho. Que bacana. Legal, agora que a gente te conheceu a sua trajetória, vamos começar a falar sobre o futuro do trabalho? Vamos, eu consigo fazer o share aqui da tela, né? Eu tenho alguns slides. Eu acho que sim. Tá bom. Vamos pegar aqui. Gente, lembrando que depois que ela terminar a apresentação, ela vai abrir para perguntas, tá? Então, exato. Se vocês quiserem anotando, fique à vontade. Foi. Bom, eu acho que essa é uma reflexão que eu faço há algum tempo já no mercado, e ela é sempre muito polêmica, né? Ela é sempre a resposta, na verdade, é uma polêmica. Eu até tenho uma coluna na Você S.A. a cada 2 meses. Saiu agora esse mês, então a próxima sai daqui 2. O convite foi sempre esse, né? Lígia, eu preciso de alguém que me ajude, quando a editora-chefe me convidou, a falar mesmo desse lugar desmistificado do futuro do trabalho. Então, toda vez que as pessoas chegavam até mim, eu via que elas vinham com uma carga muito grande de ficção científica, sabe? A gente assiste muito desde Exterminador do Futuro, Blade Runner, Matrix, agora mais recente, Black Mirror, Years and Years, que retrata uma única narrativa, se você perceber o que fazem essas narrativas de Hollywood, enfim, as narrativas dessas plataformas. Eles pegam o melhor da tecnologia, ela super despontada, com o pior do humano. Esse humano está sempre assim, se ele não está numa situação de pós-fim do mundo, né? Ele está numa situação de uma miséria humana muito grande. Ele está emocionalmente abalado, ele é alguém extremamente perdido dentro das emoções. Eu acabei de revisitar agora, essa semana, com meu marido, o Years and Years. E é um desserviço aquilo ali, entendeu? É bom porque eu tenho bastante trabalho depois para poder ajudar as pessoas a entenderem o que não é, né? É óbvio que tem uma parte da população que pode estar com aquele nível de descompasso emocional e humano, mas tem uma grande parte da população que não é aquilo, entendeu? E eu acho que a gente precisa começar a fazer cenários futuros onde o trabalho e esse futuro seja habitado por pessoas que estão buscando também as suas melhores versões. Então, todas as minhas pesquisas têm essa proposta, tá, de exercício. Então, essa daqui não é diferente. Eu faço essa provocação porque tem uma diferença, sim, entre uma coisa e outra, que é, toda vez que a gente pensa em futuro do trabalho, ela tem uma única dimensão. Eu pego tudo que existe agora, de postos de trabalho para carreiras, e coloco, eu vou falar algumas tecnologias que estão vindo aí, aprendo com a Lígia, com qualquer um que vai falar de tecnologia, que vai vir tecnologia de ponta em 5, 10, 15, 20 anos, pego os trabalhos atuais e simplesmente faço aquela conta. Quantos vão desaparecer, a parte do meu trabalho que eu não vou mais fazer porque a máquina vai fazer,
isso tem a ver com o futuro do trabalho, onde a máquina é protagonista, tá? Então, o exercício do futuro do trabalho é basicamente a nossa capacidade de fazer exercícios de presente estendido. Ou seja, eu pego o que é agora e fico imaginando o que é agora em 20 anos. Isso não existe. Se você olhar 20 anos atrás, você quase não reconhece o mundo, entendeu? Uhum. Que é o que acontece com Years and Years. Você pega aqui uma situação política agora, bota tecnologia e aí fala que é isso que vai acontecer em 2039, entendeu? E não é isso. Tem muito tempo. O ser humano também se desenvolve. Uhum. E aí eu gosto de trazer o trabalho do futuro. Por quê? Porque quando a gente vê, de repente, estatísticas como mais de 60% dos trabalhos não podem ser ensinados hoje por faculdades, cursos técnicos, cursos, né, enfim, de livres, porque eles não existem. E por que eles não existem? Eu acho que o fator tecnológico é um fator muito grande para criar novas frentes de trabalho, os trabalhos do futuro, né? Enquanto a tecnologia não estiver massificada entre nós, eu não consigo criar novas posições de trabalho. Eu só consigo pensar nos trabalhos que existem e que não vão existir mais. Então, esse é o exercício aqui. Nesse trabalho do futuro, o humano é protagonista. Então, vamos pensar que lá na virada do milênio, nós ficamos com a internet mais inteligente, mas a partir do momento que foi transformada numa telinha pequenininha lá pelo Steve Jobs, e os celulares existiram de forma mais inteligente, eu consegui me tornar um ser móvel. Ou seja, eu faço hoje transmissão de pensamento a 3 cliques porque eu tenho na minha mão uma caixinha, né? Que me permite fazer isso em tempo real. De lá para cá, olha a quantidade de empresas que nasceram só porque isso está na mão da humanidade de forma massiva. Eu tenho aqui internet no ar, porque eu tenho Wi-Fi, pacotes de dados mais poderosos, e um celular inteligente. É só o que eu tenho de tecnologia. E olha a revolução que já fez. Né? Todas as unicórnios, para quem não está familiarizado com o nome, unicórnio é uma empresa, uma startup que recebeu pelo menos $1 bilhão para desenvolver o modelo de negócios que está desrompendo alguma área importante da sociedade. Aqui, o famoso que a gente tem aqui é a 99 Táxis, é a Log, a Gympass, mas são unicórnios. O Uber é um grande unicórnio. Por que se recebe tanto dinheiro antes, né? Porque ele vai reinventar a forma de fazer aquilo. E a hora que reinventa, quem é que imaginou os postos de trabalho a partir do momento que estava todo mundo usando isso daqui? Quem é que imaginou que a gente teria motoristas de aplicativos hoje, da forma que a gente tem hoje? A gente tinha motorista de táxi e tinha você que dirigia o seu carro, entendeu? Uhum. Ou de ônibus, mas a gente não tinha outro tipo de motorista, né? Aliás, nós fomos ensinados a não entrar dentro de carro de estranhos. Agora a gente não só entra como avalia com estrelinhas, entendeu? Quem é que imaginar que tem gente ganhando dinheiro com os stories do Instagram, né? Que aquilo é ferramenta de trabalho. Então, é um pouco disso daí que eu queria trazer para a gente refletir hoje, tá? E aí, eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, até aqui eu posso seguir? Pode seguir. A gente faz um exercício quando a gente tem espaço com vocês, de vários workshops, né? Quando a gente pode ter o espaço físico juntos, que é fazer o exercício da gente repensar esses trabalhos do futuro juntos, sabe? E aí a gente cola um monte de cartazes nas paredes e as pessoas vão fazendo essa visitação. A gente trouxe aqui para a versão digital, então um pouco do que a gente imagina que sejam trabalhos do futuro, já nesse futuro ressignificado, onde o humano é protagonista. Então, eu tenho aí, por exemplo, designer de experiências virtuais. Esse é meio óbvio, né? O cara que vai transformar mundos através das realidades virtuais. Ele já existe hoje, já tem muita gente construindo mundos virtuais. Mas a gente também vai ter designer de experiência culinária, para que não fique só essa carga eu tenho que sair correndo para fazer uma migração para carreiras digitais virtuais. Não! Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você. Essa coisa da experiência física também vai ser muito valorada. Eu acho que uma das coisas que a pandemia está me ajudando muito eu respondi muito a pergunta, Lígia, mas a hora que esse mundo virtual estiver entre nós, será que as pessoas não vão abandonar o mundo real? Eu acho que a pandemia já nos respondeu, né? Não é mais o mundo virtual ou o mundo real. Aliás, o mundo virtual também vai ter uma camada de real, mas o mundo biológico, né? É o mundo virtual e o mundo real.
E tudo que a gente está tendo agora são as janelas digitais e virtuais. A gente não vê a hora de poder voltar para o mundo real. O mundo real sempre tem mais força, né? Porque é onde os nossos 5 sentidos estão. Aqui nesse mundo digital só tem 2,5. A visão, a audição e alguma coisa de sensação que a gente consegue por conta desses 2. A hora que eu estou com os meus 5 sentidos, alguns com 6 sentidos, o 6º sentido aí mais aflorado, eu estou capturando experiência o tempo todo. Então, o designer de experiência virtual vai ser importante, mas o designer de experiência culinária também, tá? E a gente começa a ver já um pouco disso tudo acontecendo. A gente tem coisas como humanizador de marcas. As marcas vão deixar de ser potentes em si para ser um pano de fundo onde os profissionais que as representam vão ser mais importantes do que as marcas que os profissionais representam. Eu acredito muito que as marcas vão ser só plataformas e ecossistemas para unir pessoas cuja missão, cujo propósito já seja a missão da empresa, né? E aí a gente vai ter que humanizar essas marcas. A gente tem agente de avatares, os influenciadores digitais, então vai ter uma pancada de influenciador digital, que não é só o que a gente está acostumado via mídia social, a gente vai ter a nossa versão 3D digitalizada. E eu acho que aí vai ter muita coisa que a gente vai fazer. Então, esse monte de live que, de repente, profissionais como eu, que trabalha com conteúdo, está fazendo, provavelmente num futuro muito próximo, eu vou ter a minha avatar, eu vou gravar isso em 3D, e todas as vezes que vocês quiserem me acessar, eu vou ter algumas versões gravadas. Se vocês não quiserem que eu mude nada, vamos entrar numa sala virtual e vocês vão ver essa mesma palestra, que não ao vivo. O ao vivo, presencial, vai ser sempre o contato mais premium, tá bom? E aí vai ter gente que vai ajudar a agenciar esses avatares. A gente vai ter desmaterializadores de mundos, que vão ser as pessoas especializadas em transformar algo que era feito no mundo físico para o mundo virtual. A gente vai ter analistas econômicos em mundos virtuais, vai ter muito comércio nesse processo de mundos virtuais mesmo. Quem já teve a oportunidade de entrar num óculos de realidade virtual de ponta sabe que ele é bem poderoso e bem potente. A gente vai ter distribuidor de conteúdo, neural, freelancer. Tem muitas empresas fazendo tecnologia para conectar mente a mente, né? O Elon Musk está fazendo, que é o pessoal lá da Tesla, o próprio Zuckerberg do Facebook também está fazendo, né? Seja chip, seja pulseira, as pessoas querem transmitir pensamento. Como é que é capturar pensamento e sonho das pessoas para construir realidades em comum, né? Mesma coisa, na mesma linha, vai ser o curador de memórias pessoais. A gente está tirando muita foto e muito filme por segundo quadrado. Isso não é foto e filme, é que a gente está acostumado a chamar isso de foto e filme. Isso são memórias na linha do tempo de alguém. Quem é que... Eu não sei de vocês, eu tenho 11.000 fotos no meu celular. Eu já preciso de um curador de memória, eu já preciso de alguém que me ajude a organizar. Eu nem consigo tirar essas fotos daqui mais direito, entendeu? Como é que seria alguém que me ajudaria a fazer essa curadoria das minhas memórias para que outras pessoas, através das minhas redes sociais no futuro, possa acessar as memórias que eu quero que sejam públicas, sabe? E é bem assim, acessar com a mão. Deixa de ser um jornal, as mídias sociais, para ser um lugar onde você acessa a memória das pessoas e entra dentro delas, porque elas vão ser 360. A gente tem os terapeutas de relacionamento sinestésico. O que é sinestésico? Relacionamento que acontece no físico, tá? Sinestesia é físico. Porque provavelmente vai ter terapeuta de relacionamentos virtuais, que é o que está acontecendo aqui do lado, terapeuta de comportamento socio-relacional virtual, né? Ele vai ajudar as pessoas aqui embaixo. Eu adoro esse toque com um monte de Cs, né? Se hoje a gente tem burnout, que a gente tem ansiedade, que a gente tem uma série de coisas que acontecem no mundo do trabalho, isso daqui talvez possa ganhar uma nova dimensão. Então, aqui esse toque é transtorno obsessivo, compulsivo, colaborativo, compartilhado, cocriado do mundo virtual, entendeu? Então, assim, a gente nem sabe as ansiedades que a gente vai ganhar por conta talvez dessa hiper experimentação virtual. A gente tem designer de personalidade, do algoritmo do computador quântico. Então, assim, a computação quântica está chegando, e eu vou contar também um pouquinho mais para frente. Mas é potente demais. O mundo deixa de ser binário para ser probabilístico. A gente não está acostumado. A gente ainda está acostumado a sim e não, 0 e 1, quente e frio, escuro, claro. A gente não está acostumado a ser todas as possibilidades ao mesmo tempo. Essa computação, ela opera dessa forma. A gente tem o treinador de computador automotivo emocional,
Então, como é que é essa pessoa responsável pelo sistema emocional de veículos autônomos? Porque eu vou precisar que esses veículos tenham uma certa humanidade ali na hora de dirigir. Isso tudo é um exercício, tá? Não estou dizendo que vai existir todas essas profissões, mas só para vocês entenderem quão difícil é para a gente sair do óbvio, que é o futuro do trabalho, e pensar nos trabalhos do futuro, sabe? Então, eu queria muito que vocês pensassem, fizessem seus próprios exercícios. Esse foi um exercício que o time do Voicers fez, com base em pesquisa. Então, tudo aí depois eu posso dar para vocês distribuírem para o pessoal, Natasha. Mas o objetivo é que vocês pensem com esse efeito Black Mirror ao contrário, né? Combatendo ele. Tudo que vocês forem criar de cenários, que vocês possam trazer esse o melhor do humano, tá? Agora eu vou trazer um pouco de tendência. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta também, pode ser agora, pode ser no final. Não sigo. A gente pode continuar, tá? Vamos continuar. Tá bom, vamos deixar no final, tá bom. Sim. Tecnologias, toda vez que pessoas encontram tecnologias, a gente tem tendências. E aí eu vou primeiro trazer uma série, um grupo tecnológico, para depois trazer um grupo de tendências, e aí a gente fecha. Beleza. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês são dados dentro do que já está entre nós, que é a força de trabalho robótica. Essa já está há mais tempo entre nós, a gente já tem muitas fábricas sendo automatizadas, mas só para vocês terem uma questão de dados, tá? A gente tem aí, por exemplo, fábricas na China, e aí é o exemplo de uma delas, que 90% da sua linha de montagem ela já está automatizada. Tudo isso para dizer que hoje, na data de hoje, 50% das atividades globais já podem ser automatizadas. Elas não são por outras questões, seja uma questão social, porque quanto mais em desenvolvimento está um país, mais ele usa as pessoas como máquinas e mais essas posições são postos de trabalho, que a hora que eu tiro, eu tenho uma massa muito grande desempregada. Então, é quase como assim, é contraproducente dizer, mas é o que acontece. São escolhas econômicas de uma nação, de um estado, de uma organização. Eu tiro um investimento, né, de tecnologia futura para que o impacto no presente não seja devastador, entendeu? E assim é no mundo. Mas até 2030 não tem como a gente segurar essa onda, né? 32% dos americanos vão ser automatizados, ou seja, os postos de trabalho. É de 3 a 4% no mundo, 33% dos alemães, 46% dos japoneses. Isso são números de primeiro mundo, por quê? Porque estão mais preparados economicamente para fazer essa transição, né? O impacto é menor. Embora, gente, todos esses dados que eu estou mostrando ainda são dados pré-Covid, tá? Nós não temos dados oficiais, eu estou procurando muito em todas as minhas fontes dados desses 60 dias que já dizem o impacto nesse tipo de situação. Alguns cenários a gente já está prevendo que houve aceleração, né, do digital, as formas de home office, etc. e tal. Isso pode ser uma outra conversa num outro momento. Mas a gente não sabe ainda o impacto nas linhas de montagem, né, principalmente nos bens de consumo. O fato é que os maiores consumidores desse tipo de troca são automobilísticas, as linhas brancas, a geladeira, essa coisa toda, os computadores, os celulares. E a gente está sofrendo um impacto gigante no consumo dessas coisas, né? Então, eu ainda não tenho os dados novos, mas eu acredito que qualquer que seja o impacto, a gente vai precisar recriar de forma criativa e produtiva as linhas, e a tecnologia ela vem muito para atender algumas dessas coisas. Cadê? Aqui, um pouco de relação atual de homem e máquina. A gente tem, por exemplo, a Coreia, uma relação a cada 100 trabalhadores de 4,78 robôs. E na China, 0,36. A gente tem um problema de per capita, sim. A China é junto com a Índia, são as duas nações mais populosas do planeta. 1,4, 1,5 bilhões de humanos. É óbvio que a hora que a gente dilui isso a cada 100 trabalhadores, o percentual dela cai. Mas o fato é que é uma nação muito referência de usar o humano como máquina. A gente sabe como é que funciona o trabalho chinês. Quem tem alguma dúvida é só ler o documentário que ganhou o Oscar no começo do ano, que é que está lá no Netflix, que é o American Factory, né? As fábricas japonesas que chegaram nos Estados Unidos. Os americanos eram ótimos em
em transformar as coisas, a linha de produção ter qualidade, em produzir, né, mais e com mais qualidade. Quando os chineses chegaram lá, eles acharam que os americanos eram lentos, eram preguiçosos, porque eles só queriam trabalhar 8 horas por dia, que eles queriam hora extra para trabalhar mais do que 8 horas por dia, eles não trabalhavam no sábado. Então, assim, a pegada do chinês é uma pegada assim, eu não vejo meu filho durante o ano todo, entendeu? Eu como 2 bolinhos de Ana Maria nos meus 15 minutos de intervalo de almoço. Essa não é o padrão que o Ocidente está acostumado a trabalhar, entendeu? Então, eu tenho um pouco dessa história, tá? Aqui nessa proporção. Bom, o que eu queria trazer aqui para você Opa, deixa eu pegar aqui. Acho que tem alguém que o cachorrinho tá... Que perto. Acho que é o nosso vizinho. Essa é a novidade em tempos de pandemia, né? A gente escuta a criança. Isso é o novo normal. Peraí que a gente pulou muito rápido. Deixa eu voltar. A gente tem aqui, por exemplo, a Amazon como uma referência muito grande de quem já automatizou a sua linha de montagem, tá? Então, a Amazon ela tem no Brasil, no mundo 600 mil colaboradores, sendo que 100 mil são robôs. E eu acho que nesse lugar... Ai, peraí que tá pulando muito rápido. Eu acho que a sincronização entre Zoom... Agora vai, peraí. Não foi. Foi ou não foi? Não tá indo. Deixa eu pular para o É um vídeo? Talvez. É um vídeo. Não, é um vídeo, mas eu não sei por que ele não está indo. Acho que ele tá travando. Vamos ver aqui. Vamos ver o próximo. Eu já te falo se eu vou ter que fechar e voltar à apresentação. Só um minuto. Vamos ver. Eu vou fechar só um minuto. Deixa eu fazer um stop sharing aqui e a gente já volta. Só para pegar aqui o que está rolando. Na China, Lídia, o estilo de trabalho é mais ou menos uma escravidão, né? A gente pode até falar, né? Eles vivem para se alimentar. É isso. E será que pós-pandemia alguns países vão deixar de consumir produtos chineses, vão tentar evitar o comércio com eles? O que você imagina? É muito difícil de dizer qualquer coisa, né? A gente, depois de 20 anos, porque isso é mais até, nós estamos em 2020 agora, a engenharia, né, de fazer a terceirização para a China, das coisas para a China, ela está entre nós desde 1990. Né? A gente tem já o mundo inteiro, assim, indústrias inteiras, por exemplo, a indústria farmacêutica inteira, a indústria de boa parte das linhas brancas, televisão, geladeira, essas coisas todas, a parte toda de celulares, são feitas na China, ela não é feita em nenhum outro lugar do planeta, entendeu? Então, é muito difícil a gente dizer, será que a gente vai ficar mais local depois que isso tudo terminar? A resposta é, não sei. Porque a hora que a dependência de 30 anos, de 3 décadas, está inteira na China, eu não tenho como dizer que isso vai mudar logo pós-pandemia. O fato é que a gente tem aí uma necessidade muito grande de repensar essa dependência, sabe? Não é normal a gente ter um planeta inteiro dependente de uma situação onde, a hora que a situação apertou, a gente viu o que acontece ali, né? É um país que não é capitalista, mas é um país que joga para fora dos portões do país uma regra muito capitalista. E aí a gente viu, desde avião sendo interceptado agora para as máscaras e respiradores, até contratos sendo revisitados mesmo, e o preço de um respirador que era de $20 mil está sendo vendido a $55 mil. Então, assim, é um lugar diferente esse que a China opera. Ela não opera pela lógica do mundo ocidental. Ela não tem esse lugar onde a propriedade intelectual é respeitada, não tem, entendeu? Então, a gente precisa entender e revisitar esse lugar. Eu só não acho que a gente vai conseguir no momento zero, tá? Eu acho que vai ter, sim, uma dificuldade grande de perder a dependência da China. A não ser que a gente aprenda a consumir de um outro lugar. O que eu acho que também vai estar ali logo num pós-pandemia, tá? Mas precisa esperar para ver o que vai acontecer.
Acho que a chamada do próprio Financial Times de agosto do ano passado, não sei quem viu, né? O Financial Times é o maior jornal financeiro do planeta. E a capa dele foi: essa é a nova agenda do Financial Times, vamos resetar o capitalismo. Vindo da principal referência jornalística financeira do planeta. Então, assim, que lugar é esse? Eu acho que a pandemia veio e ajudou a gente a compreender desse lugar, sabe? Sim. Bom, vamos voltar aqui, vamos ver se eu consigo colocar para vocês de novo o slide. Eu vou fechar o meu microfone também, tá, Lígia? Para não atrapalhar aqui o cachorro do vizinho aqui. Boa. Que coisa. Peraí que travou tudo aqui. Última tentativa, senão eu vou pular esse vídeo. Não, sem problemas, pode ir com calma. A gente tem bastante tempo aqui. Tá bom. Não vai rolar. Bom, eu vou pular para a próxima, que já é sem os vídeos, porque ele, por algum motivo ele está travando a hora que eu faço o share aqui da tela. Deixa eu pegar vocês de novo aqui para fazer o share da tela de novo. Bom, a próxima tecnologia que a gente geralmente fala, depois da robotização, é a inteligência artificial, tá? Ou a cognitiva. A IBM ela vem de uma escola onde ela não fala de inteligência artificial, ela fala de inteligência que aprende, ok? E ela tenta desmistificar essa coisa toda da ficção científica. A gente já tem entre nós, por exemplo, tecnologias que vieram já para o Brasil e que a gente pode experimentar, que o Google Home chegou no Brasil, a Alexa chegou no final do ano, e começa a dar para a gente os primeiros sinais da usabilidade na ponta de uma inteligência artificial, né? Isso já acontecia dentro dos nossos celulares com as assistentes, mas de uma forma geral, a hora que você personifica e coloca uma torre na sua casa, as crianças e os adolescentes falam com a máquina, os adultos não falam. Se você pedisse aqui para todo mundo levantar a mão, quantos falam com a Siri ou com o OK Google nos seus celulares, ia ter 10% da sala que fala, entendeu? Eu mesmo não falo. E eu falo com as torres que estão na minha casa porque personifica. E aí você começa a entender qual é a ajuda, quão interessante vai ser você ter uma memória fora da sua própria memória biológica, que vai libertar a gente de ser aqueles seres que memorizam tudo, né? E tem que decorar tudo, as crianças decorando as coisas nas escolas, e ter, assim, um negócio sobre a mesa, ou até mesmo no futuro, acho que o pé da mesa vai ser assim, respondendo todas essas informações que são dados para a gente memorizar. Então, a hora que a gente consegue entender esse lugar... Ai, droga. Você está travando. Aqui. Eu queria chegar nesse gráfico. E vocês conseguem entender desse lugar, essa tecnologia, vocês conseguem acompanhá-las também a nível mundial. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês são quem é que vocês têm que olhar quando vocês falarem de inteligência artificial para saber e poder fazer os exercícios certos de trabalho do futuro, né? E futuro do trabalho. Porque as duas coisas vão existir, tá? Vai ter aqueles trabalhos que vão subir por conta dessas máquinas e vai ter aquilo que a gente vai inventar, como eu falei no começo. Então, as máquinas que vocês têm que acompanhar são as 9 grandes empresas que estão criando essas inteligências artificiais. As americanas a gente conhece bem, Amazon, Microsoft, Google, IBM, Apple, Facebook.
As 3 primeiras é que eu acho que a gente conhece pouco, né? A hora que eu tenho ali a Alibaba, eu acho que das 3 chinesas é a que a gente mais conhece. E por que que a Alibaba tem inteligência artificial? Pela mesma razão que a Amazon tem. O site é tão cheio de dados, ele é tão desenhado para te dar aquilo que você quer comprar, mesmo que você não saiba, isso quem faz é a inteligência artificial. Então, os dois são um espelho, porque as empresas chinesas são espelhos das empresas ocidentais, né? O Baidu é o Google chinês. O Google não tem a entrada que ele tem no planeta ocidental que ele tem na China. Então, eles espelharam, né? E a Tencent, eu acho que é a única empresa assim, chinesa sem ser espelhada, e para mim, minha opinião, Lígia, é a empresa mais poderosa de inteligência artificial dessa lista aqui. Sabe por quê? Porque a inteligência artificial mais poderosa é aquela que tem mais dados humanos. E a Tencent é a empresa chinesa que está por trás do WeChat, por exemplo, que é o aplicativo lá que parece o WhatsApp, mas não é. O WeChat é a mistura do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do banco, de todas as, sei lá, do iFood, tudo está dentro dessa plataforma chamada WeChat. E quem está por trás de ler esses dados é a Tencent. Inclusive, aqueles que eles capturam de câmeras que filmam as pessoas, né? Quem já viu alguns vídeos da China sabe que eles capturam as pessoas na rua e começa a perceber quem elas são, né? Essa empresa que está por trás. Ela tem muito mais dados humanos do que o resto das empresas que a gente tem aqui. Então, a minha aposta é, hoje a China tem mais avanço na inteligência artificial do que o mundo ocidental. Porque eles falam assim, aqui a lei, você vai ser monitorado sim, e acabou, né? É o que eles têm lá. Aí nós temos aqui, então, um estudo de um chinês que eu gosto muito, que é o professor Li. Ele tem um TED, na verdade, ele tem um TED com esse nome aqui. Como é que a inteligência artificial pode salvar a nossa humanidade? Então, ele pegou as profissões que a gente tem hoje e dividiu em 5 grandes grupos, né? Trabalhos repetitivos, trabalhos rotineiros, otimização, complexos e criativos. De um lado, trabalhos de otimização e trabalho criativo, tá? E aí ele deu alguns exemplos, né? Quando a gente pensa em repetitivo, todo mundo consegue entender por que um televendas, talvez um call center, possa ser algo bastante repetitivo. Geralmente são postos de trabalho, tirando a linha de produção das fábricas, que a gente mais usa hoje humano de forma mecânica, né? Quem trabalha em call center sabe que muitas vezes você não tem nem como sair do script. A hora que a máquina faz isso por você, qual que foi o adendo humano naquela operação, entendeu? Aí você fala, não, eu sou call center, mas eu tenho toda essa parte receptiva, eu consigo falar, eu tenho liberdade, eu tenho uma série de programas que eu posso ajudar o cliente, eu faço vendas também através desse processo. Aí é outra história, eu estou falando daquele call center que não pode nem sair do seu script ali, nem olhar para o lado, porque assim é o desenho, tá? Aqui vai ter, então, inteligência artificial, aqui também, em quanto tempo? Até 5 anos. E ele fez isso, esse TED, há mais ou menos 3 anos atrás, tá? Isso quer dizer que esses 5 anos já tá aqui entre nós. E a gente vê coisas como um banco do Bradesco tendo lá a BIA, que é a Bradesco Inteligência Artificial. A gente vê empresas usando a chatbot, né, que você entra lá no site e conversa com o robozinho. Embora a empresa fale, olha, a gente vai colocar para você enfim, um assistente virtual, as pessoas já não conseguem ver a diferença. E elas começam a bater maior papo com a máquina, agradece a máquina, fica com Deus. É muito bacana a gente ver como é que o humano interage com uma máquina que ele já não percebe mais que é máquina. Já está entre nós. Trabalhos rotineiros até 10 anos, ou seja, até 7 anos, e otimização, ou seja, trabalhos de otimizável até 15, né, ou até 13, até 12. Por enquanto, esses daqui estão seguros, são os complexos e os criativos, embora parte desses trabalhos vai ter inteligência artificial o tempo todo. Então, para ele mostrar aonde que a inteligência artificial e essa automatização vai entrar toda, né? Ele faz um quadrante muito legal. Ele fala que a maioria dos humanos está aqui em cima, tá? Esse quadrante que não tem nada. Que o trabalho é otimizável, mas ele requer empatia. Ou seja, ele não é 100% otimizável. Empatia significa o quê? O que quer a humanidade. A máquina não consegue fazer sozinha. E aí ele fala assim, ó, vou dar uns exemplos.
influenciador de moda, professor, mas no sentido de um curador de informações e não aquele que vai passar conhecimento para você memorizar, guia de experiências turísticas e cuidador. Aí ele também fala assim, ó, esquece o que tem depois, fica só focado nas primeiras palavras, influenciador, guia de experiências, cuidador, aquele que transporta conhecimento, tá? E aí você pode falar de moda, ou influenciador de esportes, ou influenciador financeiro, cuidador de idosos, mas pode ser também cuidador de alimentos orgânicos para famílias em estado de fragilidade em saúde, entendeu? Tem muita coisa que a gente vai ganhar nas profissões de agora, uma camada mais humana, tá bom? Porque aquilo que é repetitivo no nosso trabalho de hoje vai ser feito pela máquina. E por mim, camada mais humana. É exatamente isso que ele faz aqui, ó. Vai ter uma camada de inteligência artificial fazendo a parte repetitiva e uma camada humana dando a experiência, dando cuidado, dando conhecimento, dando, enfim, a influência. A única parte que ele fala dos 4 quadrantes que vai ser 100% inteligência artificial é essa daqui, ó, que tinha antes ali. Suporte ao cliente, televendas, hematologista, motorista, lavador de pratos, radiologista. Por que queria radiologista? Porque provavelmente a gente vai ter os robôs junto com a inteligência artificial substituindo esses trabalhos que são muito fatos, né, dados 100%, cuja não precisa de empatia, não precisa do contato humano, sabe? 100% a inteligência artificial. Aí ele vem para o outro lado. Olha, não vai precisar de empatia, não requer empatia, mas é criativo e estratégico. Escritor, economista, analista, cientista, artista. Eu vou ter uma parte que vai ser feita só por AI. Vamos pegar o jornalista. Poxa, mas que jornalismo vai ser substituído por 100% por inteligência artificial? Aqueles de fatos, fotos, fofocas, que fica lá 24 horas por dia rodando informação. Isso requer humanidade? Não requer empatia. Requer notícia. Tipo uma CNN, uma Bloomberg. Isso vai ser feito por inteligência artificial 100%. Aí aquele que faz documentário bacana, etc e tal, esse vai ser feito humano mais inteligência artificial. Um humano bem grande, tá? Que é diferente desse quadrante aqui em cima que eu comecei, cuja a proporção é 50-50. Aqui vai ser um humanão que vai ter como assistente uma inteligência artificial, que é a mesma figura aqui de cima. Quando requer empatia e precisa de muita criatividade estratégica, essa camada bastante humana com AI. Eu vou dar um exemplo disso. O médico. A IBM, quando ela pôs a sua inteligência artificial para trabalhar, o primeiro posto que o Watson, que é o nome da inteligência artificial, ganhou foi: você vai trabalhar na área médica junto com os oncologistas, diagnóstico de câncer. Colocaram toda a literatura da humanidade dentro do Watson, naquele quesito câncer, todos os exames do Hopkins, que é um hospital de Nova York, e todos os casos de sucesso e insucesso dentro do histórico que existia dentro do hospital. Quando alguém chegava, e aí começou a ser treinado, porque lembra que a inteligência artificial não é assim, ela aprende, né? Chegava um exame novo, que foi detectado dessa forma, colocava-se no software lá na nuvem do Watson, passava pela inteligência artificial e ele devolvia para o médico que dava o diagnóstico. Não dizendo assim, ó, essa pessoa, se ela fizer isso, ela não vai ter sucesso, e se ela fizer isso, ela vai ter sucesso. Ele dava as probabilidades. Se você for por aqui, segundo tudo que eu tenho de literatura, e segundo tudo que eu tenho de sucesso aqui desse hospital, na cura desse tipo de câncer, 85% de cura se você for por esse tratamento, 50% por esse, 40% por esse, 30% por esse, 10% por esse. Ele dava probabilidade para o médico. E o médico tomava a decisão no diagnóstico. Mas pensa que a máquina está ajudando esse humano, que é muito importante naquela hora. Só que esse humano sem a máquina, ele vai ter que guardar tudo na cabeça dele. Será que ele consegue guardar toda a literatura da humanidade atualizada? Que na medicina dobra a cada 73 dias. E ele viu todos os exames de um hospital, quem dirá de todos os hospitais do planeta? Não. Então, no futuro, o médico, o professor, o engenheiro, o advogado e qualquer profissão que use o intelecto, que não tiver um assistente especializado
e que aprendeu a sua área, provavelmente vai ser assim. É que nem você chegar hoje e falar assim, olha, você vai ter que passar por uma operação, só que você vai escolher o médico que usa anestesia e aquele que não usa. Para onde você vai? Mesma coisa aqui. Profissional que não tiver parceria com inteligência artificial no futuro vai ser um profissional defasado, entendeu? Isso não quer dizer que ele vai desaparecer. Bom, quero trazer atenção também para tecnologias de biotech, ou seja, tem muita coisa que a gente faz hoje que parece esquisitíssima, por exemplo, como aplicar chips na mão. Isso foi o que eu fiz no passado, né, que é a mesma coisa que essa empresa lá na Suécia também fez com 50 funcionários. Implementa um chip do tamanho de um grão de arroz e você tem a possibilidade, eu, por exemplo, eu consigo passar o meu cartão de visita para celulares, né? Posso abrir a porta da casa se ela fosse inteligente. Os funcionários conseguem liberar a catraca, conseguem liberar a impressão, conseguem liberar a lanchonete, só passando o chip. Isso daqui é o mais rudimentar que essa tecnologia pode ser. No futuro mesmo, o que ela vai servir para nos ajudar na biomedicina, ou seja, aquilo que a gente usa hoje para fazer diagnósticos da nossa saúde a cada 1 ano, 2, a gente vai ter 24/7. Na hora que alguma coisa estiver errada, tem esses chips internos capturando os seus biofeedbacks. E vai dar um alerta lá no seu convênio, no seu hospital, no seu médico, e ele vai dizer assim, olha, precisa tomar esse remédio porque alguma coisa desregulou. Então, estou mandando uma ambulância agora para sua casa. Mas tudo isso, a gente precisa se acostumar a permitir que existam implantes dentro da gente. Essa é a tecnologia que as pessoas mais assustam quando eu falo que eu tenho um na mão, tá? Ainda tem muito misticismo em relação a isso. Então, a gente precisa começar a fazer um exercício do quanto você vai querer ter dentro do seu corpo de tecnologia, porque ela vai estar largamente distribuída entre nós. Bom, a gente já tem tecnologias que nos ajudam a expandir consciência, que é aí a máquina ajudando o ser humano a ser a sua melhor versão. Essa é uma que a gente gosta muito e quando a gente tem espaço para ir até vocês no físico, a gente leva essas máquinas todas. É uma tiara que consegue ler a onda cerebral de vocês e dá ao estado de estresse, neutro ou de calma mesmo, de presença, né? De mindfulness, que agora é a palavra da moda, só de colocar a tiara aqui. E se você estiver muito estressado, tem programas dentro, porque você consegue escutar, né? Vem um aplicativo, você escuta, respirações, programas de respiração programada, porque o nosso grande problema do estresse não é entrar nele, é ficar nele. E pelo simples fato de você conseguir respirar, você consegue trazer de novo, né, o oxigênio, os níveis corretos de hormônio, de química no seu organismo e baixar as taxas de estresse. Então, o que ele fala é que com 2 a 5 minutos de manhã e de noite, dessa técnica de respiração que a tiara te ajuda, você consegue treinar o seu cérebro a entender como é que é seu corpo num ambiente de calma interna. Então, o objetivo não é sair de tiara na rua. O objetivo é lembrar como é que o seu corpo funciona, tá bom? Quando está em estado de presença plena. E aí... Opa! Ai, travou de novo. E aí, eu entro já na parte final que eu gostaria de trazer para vocês, que são os 4Ds, né? Toda vez que alguém me pergunta agora nessa pandemia, que é uma tendência que a gente vai ter, a gente vai ficar muito mais digital, é verdade. Em massa, as empresas estão tendo que experimentar essa digitalização. Vocês, em massa, estão tendo que consumir ou se mostrar ou ter acesso de forma digital. A gente não tem outra forma. Ainda bem que a gente tem essas janelas. Mas a lógica é, eu digitalizo algo e eu desmaterializo algo. Então, a gente está aqui, vocês estão de alguma forma vendo o meu escritório, eu estou vendo vocês da casa de vocês. Isso democratiza, né? Está democratizando o acesso. Talvez fosse mais difícil ter uma agenda comigo hoje, porque eu estaria voando e estaria fisicamente tentando chegar em algum lugar, do que na atualidade, né? E aí, a hora que eu democratizo, eu consigo desromper, hackear, criar, ajudar, inspirar. Isso no meu trabalho, que é um trabalho de educação.
Você pode também fazer a mesma coisa pelos marketplaces de vendas. Talvez muita gente está pela primeira vez, talvez não, o dado é mais de 30% das pessoas acessaram pela primeira vez sites de vendas, de alimento, por exemplo. O mercado do lado de casa, ou aquela rede que você usava sempre, nunca tinha comprado, porque é tão bom ou tão fácil, eu estou tão acostumado a ir no mercado e eu não trago nada pela casa, entendeu? E aí, basicamente, essa coisa toda está sendo experimentada agora. Então, o digital é algo que a gente está experimentando muito. E eu lanço para vocês um framework que eu venho trabalhando bastante atualmente, né? Que é ajudar as pessoas a entenderem em que passo dessa transição estamos. Todo mundo começa, antes de qualquer movimentação de economia digital, na economia clássica que a gente chama de hard economy, que é aquela do Ford, da linha de montagem, que a gente começou a falar ali dos robôs, tá? Então, a hora que o robô acompanha e vem para essa primeira camada, todo mundo, sem pandemia, iria automaticamente começar a experimentar as economias digitais. Depois de muito tempo na economia digital, você começa a ter um processo criativo mais aguçado, né? Por quê? Porque eu tenho repertório, eu tenho muitas pessoas colocando as suas versões digitais lá, democratizando aquilo que faz, e eu me torno criativo. Depois que eu tenho muita criatividade sendo colocada, seja através de modelos de negócio, conteúdo, o que for, as pessoas experimentam você, não só veem você, o que acaba acontecendo é a economia do acesso. Eu dou acesso ao meu melhor, você dá acesso ao seu melhor, a gente começa a trocar. Não necessariamente a comprar tudo com dinheiro, né? E aí eu tenho essa economia do compartilhamento, a economia circular, onde não necessariamente eu uso dinheiro para ter acesso às coisas, né? Depois que a gente compartilha bastante, seja produtos ou serviços, eu começo a ter uma economia do cuidado instalado, porque a hora que eu abro a minha casa, seja porque você alugou via Airbnb, seja porque a gente, sei lá, eu tenho uma casa na praia e você uma casa no campo, é diferente de eu alugar um hotel na casa aí no campo. A gente vai cuidar em comum, né? Eu tô grávida, eu tô recebendo muita coisa de economia circular, ou seja, carrinho, bercinho. É diferente, é um cuidado diferente, porque isso vai voltar de novo para suas fontes, entendeu? E depois de muita economia do cuidado, a gente instala a economia da confiança. O blockchain, que é uma tecnologia que hoje a gente não vai ter muito tempo para falar, ela vem para ajudar a deixar transparente as coisas. Mas a confiança quem faz é o humano. Tá? Então, com tudo isso habitado entre nós, a gente pula de uma hard economy e vai gradualmente chegando numa soft economy. Mas não se engane, né? A característica do que está na economia está nas pessoas. A economia digital é feita por pessoas digitais, criativas, acessíveis, compartilhadoras, cuidadoras e confiáveis. Não é a economia que vem antes das pessoas. E é um pouco disso que a gente gostaria de deixar como reflexão, sabe? Eu acho que quando a gente tem muito claro isso, a gente consegue fazer os mapas de transição. Que eu acho que é essa a figura final que eu gostaria de mostrar para vocês. Nossa, tem bastante rabiscos assim, eu não sei de onde é que eles saíram, mas por fim tá aí. Toda e qualquer transição digital, futuro do trabalho, trabalho do futuro, ele vai passar pela migração das economias também. Então, eu gostaria de que vocês fizessem, fazendo um convite para vocês, que vocês fizessem esse assessment mental, da onde está a vida de vocês, seja profissional ou pessoal, as 4 áreas que balizam tanto profissão quanto pessoal, e em que momento dessa transição você já está. A característica está dita aí, né? Quando você olha na infraestrutura da sua empresa, do seu trabalho, da sua vida, ela é mais antiga, ela é mais pesada, ela é mais cara, ela é mais lenta? Ou não, ela é mais moderna, ela é mais leve, ela é mais ágil? O modelo financeiro ainda é de muita dependência do dinheiro ou você já começou a dar acesso, trocar acessos? Os dados, né, o conhecimento, ele ainda é muito compartimentado, ele é muito parcial, é tudo difícil de ter acesso, ou ele é mais transparente, ele é mais inteiro? E as relações, elas ainda são de controle ou elas já são de confiança? Eu acho que esse é um mapa, quando a gente tem a oportunidade de ter mais tempo, eu consigo descer com vocês, né? com mais propriedade. Mas é um pouco das figuras. A gente começou falando das profissões do futuro e eu queria dizer que nós estamos não só em migração, a profissão não nasce de qualquer lugar, ela nasce de todas essas coisas juntas, da tecnologia entrando, das tendências entrando
de todos esses movimentos econômicos acontecendo. E aí as profissões nascem. Então, acho que a parte que eu mais queria deixar para vocês é exatamente essa, né? Que tudo, vou fechar com a frase que eu gosto, que tudo que aprimoramos nos aprimora de volta. E esse é um tempo muito hostil do ponto de vista planetário, mas é um tempo de muito aprendizado, entendeu? E o que eu posso dizer é, como pesquisadora tanto de tecnologia quanto de humanos, é que se as máquinas estão em franco desenvolvimento, nós também estamos. Se de repente a gente está tendo aí uma necessidade de se reinventar digitalmente por conta dessa pandemia, o mesmo convite está sendo feito para a gente se reinventar humanamente falando, né? Emocionalmente falando. Eu acho que é um pouco disso que eu queria trazer para vocês essa noite, tá bom? Esse é enfim, são os contatos do Voicers. Esse é o WhatsApp, vai ter um robozinho lá que a hora que vocês mandam, guarda o número de vocês e manda as nossas newsletters de tempos em tempos. E eu acho que era esse o convite para hoje à noite. Nath, esse era um pouco da reflexão. Obrigada, Lídia, foi ótimo. Sobre a soft economy, já tem algumas empresas que têm mais essa pegada, né? Sim. De ceder acesso, de você poder cortar quando você bem entender, sem aquela questão de você é obrigado a ficar 12 meses, 24 meses, aquela pressão de obrigatoriedade, né? Exato. Acho que todas as economias que nascem já da plataforma digital criativa, dessa junção, elas ganham esse patamar de acesso, né? E é isso que elas ensinaram para a gente. A gente vinha num mundo muito duro, onde eu não sei se era costume da sociedade, pessoas enganarem as outras com muita frequência, mas um contrato da hard economy, ele tem muitas páginas, porque para mim eu brinco que são cláusulas de alguém que já, enfim, prejudicou aquela empresa e ela teve que colocar tantas cláusulas lá dentro que ela teve que se proteger. As empresas mais leves, ela tirou todas essas cláusulas, a parte de pressuposto, que já estou lá no final, o ser humano é um ser confiável, entendeu? Eu quero operar nesse lugar, eu sei que não está todo mundo lá ainda, mas eu vou começar aqui a fazer algo digital e super criativo já nessa base da confiança. Então, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo de uma marca, o Netflix. A hora que você paga o Netflix 30 dias e que você deseja sair, mesmo que o primeiro pagamento tenha caído no seu cartão de crédito, não sei quem teve essa experiência já. Você liga para lá ou você entra no chat, é automático, eles não questionam, você não coloca num call center que você não consegue falar com alguém por 2 horas. O dinheiro é devolvido no seu cartão de crédito em 24 horas, entendeu? Assim é com a Amazon, né? Eu tive que cancelar o meu Prime. Em 24 horas o dinheiro estava na minha conta. Então, assim, a relação é de confiança, né? E é isso. Eu acho que tem esse renascer aí da sociedade por conta desse tipo de prática. É muito bacana. Acho que eles acreditam no serviço deles, sabe que é bacana, que tem muita gente que vai querer e não precisa ser na força, né? Pode ser na leveza, né? Pode ser porque ele quer. Não por uma quebra de braço que um tá negociando, tá ganhando em cima do outro. É isso. E eu não lembrava que depois da hard economy vinha a parte digital, né? Que a gente tá entrando na digitalização, né? É isso. Até mercadinho de esquinas que não tinham site, do dia para noite eles colocaram um site, começaram a atender, delivery. Então, a gente está descendo uma etapa aí para chegar na soft bem rapidamente, né? O que a gente estava falando logo nos 30 dias primeiros da quarentena, Nath, é que assim, o que levaria 5 anos aconteceu em 30 dias. É uma paulada tão grande que mesmo nós, pesquisadores de cenários futuros, como profissão, a gente tem técnicas para mapear, até para vocês entenderem como é que a gente faz cenários futuros. Você não vai lá no futuro e fica imaginando. A gente pega sinais fortes e fracos agora no presente e a partir desses sinais a gente faz os cenários. Ninguém previu que em 30 dias essa massificação de gente experimentando o digital, isso é um poder gigantesco de transformação. A gente esperava que nos próximos 5 anos isso acelerasse, não nos próximos 30 dias. E aí gerou uma mudança de comportamento, né? As pessoas acostumadas à tecnologia, a usar ela o dia inteiro, a trabalhar, a fazer compras, remédios e tudo mais. O que vier agora a gente está pronto para usar, né? Então fica bacana. O que a gente está falando muito são dos híbridos, né? Tem um termo que estão usando, eu não gosto muito do termo, mas é bom todo mundo saber, que chama physical, né? O tal do physical, né? Que é o PHY-zical. Ou em português mesmo, physical, que é a mistura do físico com o digital. Eu gosto de chamar de híbrido, tá? A gente não tem mais volta.
as pessoas que entraram pela primeira vez nos aplicativos de comida, no mercado lá e compraram digitalmente, viu que funciona, é um ganho dela. Ela vai ser híbrida para sempre agora. O dia que ela tiver mais corrida, ela fala assim, cara, hoje não dá para passar no mercado, eu vou pedir agora de manhã para fazerem as compras e mandarem para casa. Aquele que vendeu pelo digital pela primeira vez vai ver que isso funciona também. Isso não tem mais volta. Eu posso continuar depois que eu puder, né, voltar para o físico, mas é meu, é uma conquista minha, entendeu? Eu fiz isso. Aquele chefe que não tinha confiança na equipe para deixar ela fazer home office porque achou que não ia funcionar, não ia produzir, está testando na força e está vendo que produz e produz até mais, entendeu? Uhum. É desse lugar. Vai ser um ganho nosso como sociedade. Gui, quer fazer uma pergunta? Guilherme? Aí? Agora estamos escutando. Escutou? Sim. Sim. Oi, Lígia, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo jóia, prazer em conhecê-la aí, obrigado pela exposição. Posso chamar de aula, inclusive, porque foi muito bom, viu? Que bom. Deixa eu te falar, assim, em primeiro lugar, queria fazer um comentário. Eu achei muito interessante o fato de você expor uma situação que, apesar de não ter uma relação direta com o Covid, você trouxe aí, na verdade, uma realidade que você já convive certamente há bastante tempo e que se encaixa perfeitamente, né, no cenário de pandemia e as adaptações que vêm acontecendo. Quando a Nath e o Elinho fizeram o convite, né, eu achei bem bacana o tema, fiquei interessado, mas imediatamente pensei, bom, deve ser mais uma live sobre Covid, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha para ver o que vai, né, ter de diferença. Achei sensacional, parabéns, viu? Que bom, que bom. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você se você expôs algumas coisas em relação às profissões do futuro, né? E, na verdade, o trabalho do futuro e o futuro do trabalho. E eu achei assim, eu fiz um esforço aqui, eu não sei se talvez o tempo não me permitiu encontrar alguma coisa, mas tudo que eu consegui imaginar de trabalho, profissão, para o futuro, pensando, claro, naquilo que você disse, que 20 anos atrás era outro cenário, eu acredito que em 20 anos também vai ser uma coisa completamente diferente. Eu não consegui encontrar nada que pudesse ficar estagnado. Você chegou já a fazer alguma vez essa reflexão e encontrou alguma profissão que possa ficar completamente parada, assim, sem nenhuma adaptação com isso? Maravilhosa pergunta, Gui. A gente brinca entre os futuristas ou os pesquisadores de cenários futuros que o futuro ele chega, mas ele não chega para todo mundo igual, tá? Ele chega de verdade em camadas. O futuro é o presente de algum outro lugar. Então, de repente, a gente mora aqui numa cidade mais central, uma capital, né? A gente está mais no futuro do que cidades mais interioranas, né? Seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Talvez as cidades de primeiro mundo, de mundo mais desenvolvido, estejam mais no futuro por acesso do que a gente está aqui em São Paulo. Mas o fato a estagnação ela só permanece se você realmente não permitir que o futuro chegue em nenhum momento do seu presente. Então, a resposta não acredito que algo fique 100% estagnado. Pode demorar mais para chegar por diversos fatores, mas tem um meme entre nós que fica assim, o que vai sobrar lá na hard economy? Geralmente, as máquinas, porque isso vai acontecer, e as pessoas duras. Eu consigo migrar modelos econômicos, eu consigo migrar, enfim, negócios e indústrias inteiras. Eu não consigo migrar pessoas se elas não quiserem, né? Eu acho que se eu tivesse que dizer a coisa mais estagnada que eu olho nos mapas de transição, tem mais a ver com as pessoas do que com o trabalho ou a indústria em si. Né? As pessoas que seguram o progresso, por diversos motivos. Que bacana, é interessante que nós atendemos muitos adolescentes, né? E eles têm uma visão diferente dos pais, né? Que os pais procuravam um trabalho seguro, estável, ficavam 30, 40 anos na mesma empresa, queriam uma casa própria e ok. Os adolescentes, eles não ficam um mês num trabalho que eles não gostem, que não tem a ver com eles, que não os represente e tudo mais. Parece que eles vêm com uma pegada mais leve, sabe? De buscar o seu propósito, de fazer o que gostam. Diferente dos pais, que tinham aquela obrigação de trabalhar, porque tinham que sobreviver também, não tinha muita escolha, né? Não. Eu acho que pensa que eles são já o neto, e algumas vezes eles são
os bisnetos do pós-Segunda Guerra, né? Na Segunda Guerra é que teve essa destruição do material físico, muitas vezes, quem estava nas regiões de guerra, eu sei porque eu tenho avós que vieram lá da Ucrânia, não tinha nada, não sobrou nada, eles vieram para o Brasil em 45 com 2 crianças e 2 colheres, nada do físico estava lá. Eles foram a geração que eles tiveram que conquistar absolutamente tudo, a casa, tudo, cada roupa que eles compraram a partir dos 30 anos que os 2 tinham quando chegaram no Brasil, foi um recomeço. Então, o mundo era muito físico, eu tinha que ter a posse, né? Os filhos, por sua vez, também, porque tinha 4 filhos, não dava para ficar todo mundo enfiado dentro da casa deles, entendeu? Então, já a segunda geração, que já é o meu pai. 4 filhos foram buscar suas casas, as suas posses físicas. E a mesma coisa estava acontecendo do lado da minha mãe, não sei o quê. Tudo isso para dizer o quê? Que a gente diminuiu o tamanho das famílias e teve uma não necessidade de subir mais paredes. Eu, por exemplo, eu estou aqui numa casa alugada, né, aqui em São Paulo, porque é mais cômodo perto de tudo que eu faço, mas eu tenho outras 4 casas, né? O meu marido tem outras 2 casas, então assim, se tivesse que cair em algum lugar, sei lá, por algum motivo eu não pudesse mais estar aqui móvel, né? O aluguel não é mais uma coisa, eu não tenho dinheiro, o aluguel eu quero estar móvel pela cidade ou pelo país. Eu já tenho 4 casas e eu só sou 3 irmãs, assim, são 3 meninas, entendeu? Vai diminuindo essa quantidade de pessoas que precisam subir paredes, sabe? Para poder garantir um mínimo de infraestrutura. Esses jovens que estão chegando até vocês. Eles já não precisam mais, assim, mas eles não vão sair da casa? Eu não sei se eles precisam sair da casa. Né? Muitas vezes é 1 ou 2 filhos. Precisa mesmo sair da casa rápido? Não tem mais uma regra, sabe? Casar com tal idade, sair da casa com tal idade. Então, eles têm muito mais espaço interno para viver aquilo que, de repente, eu levei 35 anos para poder viver, que era mais próximo do meu propósito interno, né? Você vai fazendo negociações no propósito interno. O que eu vejo mesmo dessa tendência dessa geração é que eles não vão negociar o propósito interno deles. É que se as empresas quiserem ter os melhores talentos, elas vão ter que permitir que as flexibilidades aconteçam. Então, assim, por que eu preciso trabalhar numa única empresa 8 horas por dia, 5 dias por semana? Por que de repente eu não posso trabalhar 4 horas em uma, 3 horas na outra? É um pouco da tendência que a gente chama do profissional barra. Eu sou barra isso, barra aquilo, barra o outro. Eu trabalho aqui em tecnologia, ali em culinária, porque eu tenho vários talentos. Meu propósito não precisa ser só um na vida. Eu tenho vários talentos. Eu acho que essa geração já vem mais preparada. E a prova disso é que a gente subvaloriza esse tipo de característica, são os millennials. Millennium, que é milênio, hoje tem quase 40, né? Começou em 80, então tem 39, 40 esse ano. Quem são os milênios? Não é a geração mimimi. Eu gosto muito pouco quando se faz esse tipo de leitura, né? Os milênios foram aqueles que hackearam com novas economias. São CEOs das startups. Qual que é a média de um CEO de startup? 40 e pouquinhos. Por quê? Porque foram lá e falaram, bom, tá, eu entendi como é que funciona esse mundo antigo, esse mundo hard. Não vou ter espaço para fazer isso, porque é muita coisa, eu tenho que subir hierarquicamente. Que eu vou lá e faço o hacking da nova economia. Eu sei muito digital, eu sou muito da geração criativa, eu tive muito repertório e estou chegando agora aos 40 anos com a capacidade madura de poder trazer coisas à realidade. Fizeram isso nos últimos 10 anos. As startups, mesmo que estão revolucionando o mundo, estão na mão dos milênios. Então, assim, o que será que vai vir da mão dessa geração que não negocia mais os seus valores, entendeu? Não é as empresas que têm que se adaptar, ou melhor, não é essa juventude que deveria se adaptar às empresas. São as empresas que deveriam já começar a entender qual o nível de adaptação que ela vai ter quando eles forem maduros. Senão eles vão lá e vão recriar tudo de novo, entendeu? Inclusive a startup dos milênios. Verdade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Esther? Fran? Deixa eu dar uma passada aqui na tela. Lucas? Quem quiser pode falar. Ô, Lígia, sou eu de novo, o Guilherme aqui. Eu sou médico, né? Eu trabalho na área de gestão hospitalar aí e estou convivendo aí com uma adaptação bastante, como você mesma disse, né? Fora do comum no aspecto de velocidade de adaptação, né? A inteligência artificial, ela já é uma realidade para a gente há algum tempo
E você usou um exemplo aqui que se encaixa perfeitamente, que é a questão do radiologista ou do patologista, às vezes até do dermatologista. Eu não sei se todo mundo aqui sabe disso, mas a gente já tem sistemas. Então, na empresa onde eu trabalho, existem já tecnologias que avaliam com cerca de 99% de precisão as imagens de tomografia de crânio que são normais. Então, se 100 pessoas entram em uma tomografia, numa máquina de tomografia ao longo do dia, eu tenho certeza que 99% dos exames, 99 pessoas que fazem e têm realmente essa tomografia normal, a máquina certa, e em menos de 5 minutos ela tem um laudo já redigido, o que o radiologista acertaria em torno ali de 85% e deixaria esse laudo pronto em mais ou menos 1h30. Então, assim, qual é a função do radiologista nesse caso? Ele vai pegar justamente aquelas tomografias que a máquina recusar como normal, ele vai avaliar aquilo de uma maneira um pouco mais abrangente, com um tempo maior que ele possa fazer. Para ele, é uma forma sensacional, assim, dele conseguir trabalhar em cima, né, dessa vantagem que ele tem tecnológica, porque ele tem um ajudante, né, que é justamente a inteligência artificial, e ele vai garantir, claro, mais qualidade, inclusive no laudo que ele emite, porque ele tem um pouquinho mais de tempo para ver aquela anormal, já que as normais quem está avaliando é uma inteligência artificial. Claro que para a nossa empresa isso também tem um benefício, porque eu consigo contratar menos radiologistas, né? Então isso me traz um pouco menos de custo operacional, até porque o médico tem um trabalho relativamente caro dentro do serviço. Então, assim, as vantagens são inúmeras se for contar. E esse médico que ficou de fora, né, teoricamente, esse outro radiologista que teoricamente perdeu o emprego para essa inteligência artificial, ele precisa agora se reinventar de alguma maneira para continuar trabalhando como radiologista. Mas o radiologista ele não perde o emprego, ele só se adapta à realidade atual. E, assim, o ponto mais legal, assim, que eu acho que você falou, foi em relação a essas parcerias de inteligência artificial, que é justamente isso. Quando você pensa em que esse trabalho, por ele ser intelectual, ele vai deixar de existir, pelo contrário, ele precisa de um apoio. E, assim, a cooperação, eu acho que é a regra de ouro agora, né, nesse mundo 4.0, né, que a gente fala, dessa revolução aí. E o tempo agora, na verdade, ele deixou de ser uma coisa que a gente precisa se preocupar, porque aconteceu justamente em poucos dias, a gente precisou fazer isso de uma forma exemplar, aí, passando confiança, passando ética, dando, né, todo o potencial do trabalho por telemedicina, videoconferência, assim por diante. Então, assim, achei muito boa, viu, a exposição, fiz um monte de anotação aqui. Eba! Ganhou mais um Parabéns, fã. tá vendo? Aí, assim, você me fez, inclusive, imaginar que outras coisas que eu venho tendo contato atualmente, por exemplo, com o Nubank, e a questão da relação de confiança, eu procuro sempre relacionar isso daí com, né, a expectativa, a experiência de paciente dentro do hospital. Então, assim, foi bastante legal. Obrigado pela sua exposição novamente. Obrigada, Gui. Obrigada, doutor. É bom saber que você está nessa área, porque as profissões mais antigas, né, tipo medicina, engenharia, direito, são as que vão primeiro ganhar as camadas, por isso que você já está entre vocês, porque tem muita informação nessas áreas, entendeu? Elas ganharam essas camadas artificialmente inteligentes. Eu acho que o mais bacana disso tudo o termo hard soft economy que a gente usa no Voicers não é nosso, tá? O framework, a forma que a gente aplica é uma metodologia nossa, mas é uma inspiração muito grande do livro Economia da Consciência, que é do Amit Goswami. Ele é um físico indiano e ele fala muito, ele usa muito o hard e o soft tem a ver com a física quântica. Ele fala que a matéria ela representa 0,001% de tudo que há, né? E que 99,999 é vácuo. E ele fala muito que é esse soft. E ele usa muito o exemplo da medicina, né? Para onde vão todos os médicos do futuro, a hora que a máquina começar, seja ela a inteligência artificial nos diagnósticos, seja toda a mecanização nas operações mesmo, entendeu? E ele fala muito do médico integrativo, né? Do médico que vai olhar esse humano de forma integral. O médico que ele vai se preocupar, sim, com o lado físico, mas o lado emocional vai ser muito importante.
o lado energético, né, dessa pessoa, as medicinas, seja das mais tradicionais antigas que cobrem essa parte energética, a toda a parte que a gente ainda vai descobrir com máquinas que vai poder ler tudo isso que esses sábios antigos tinham muito de conhecimento empírico. E aí o objetivo é que esse médico permita com que esse paciente ele seja parte da cura, entendeu? Não parte da doença. Né? Um ser humano que chega lá com uma doença tão complexa quanto, de repente, um câncer, e que vai precisar de uma inteligência artificial para cobrir isso, ou então sofreu um acidente, está tudo aberto, precisa fechar, isso a máquina vai ter que fazer, porque ou ele é complexo demais, ou ele é muito, muito mecânico, né? Muito no físico. Para todos os outros, vai ter que ter esse médico integral e integrativo. Então, ele aposta muito nesse médico com uma humanidade expandida. Eu sei disso porque eu estou grávida e eu não quis no meu processo que os médicos ao meu redor me tratassem só do ponto de vista exames fisiológicos, sabe? Então, eu tomo cuidado com o homeopata, eu tomo cuidado com o quiroprata, eu tomo cuidado com médicos que já tenham essa medicina expandida. Eu não deixei ele só pôr a mão na barriga, entendeu? Eu acho que é um pouco disso. Muito bom. Muito bom, parabéns pela... Quem quiser fazer pergunta, ergue a mão aí, por favor. Aí, Esther. Vai, Esther, primeiro. Bom, boa noite, pessoal. A Lígia, eu também sou uma fã, né? Eba! Eu conheço através do Futuro das Coisas, que eu acompanho, eu acho fantástico. E aí, a Natasha e o Elinha, a gente troca figurinha quando tem alguma publicação sua, né? A gente acompanha. E a minha pergunta é, Lígia, mais voltada em relação à questão das universidades. Porque, assim, a gente vê que o futuro do trabalho, né, as profissões novas estão surgindo, o avanço tecnológico, e como que é isso em relação às universidades, né? No seu conhecimento, o quanto eles estão atentos a isso e estão correndo atrás para acompanhar esse avanço, ou se eles ainda estão nesse modo mais tradicional, né? Eu sei que alguns cursos, por exemplo, de engenharia, né, com certeza deve estar atualizado em relação a isso, mas o quanto outros cursos que, se a gente olhar para a profissão, vai ser aquela parte que você falou, né, do humano somado com a inteligência artificial, né? O quanto que as universidades elas estão revendo, né, as disciplinas para tentar se adaptar e acompanhar todo esse avanço, essa mudança. Então, baseado no seu conhecimento, na sua experiência, qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que a resposta é uma grande demanda da universidade vinha do mercado, tá? Era muito comum nesses últimos 50 anos que o que quer que o mercado precisasse, né, ele planejasse, olha, eu preciso de um estoque aí de engenheiros, de médicos, de psicólogos, e ele saía dizendo, olha, vou contratar, as empresas faziam um levantamento e devolviam a demanda para a faculdade. E a faculdade fazia curso que preparava. O ponto é, todo ponto de partida significa as empresas não sabem mais para onde é o futuro, entendeu? Ninguém mais consegue fazer planejamentos estratégicos que sejam muito maiores do que 5 anos. E qualquer coisa maior do que 5 anos é revisitado a cada 6 meses, a cada 3 meses, né? Os OKRs são o tempo todo aí sendo revisitado mensalmente. Então, desse lugar, fica muito difícil para as universidades se manterem atualizadas com aquilo que elas precisam fazer no mercado. Fora a camada tecnológica. Então, assim, eu já cheguei à conclusão que não é papel da universidade ensinar sobre tecnologia, a não ser que o curso seja de tecnologia. A tecnologia vai ser aprendida pela gente mesmo, comprando tecnologia, e ela vai ser cada vez mais orgânica. Quem está desenvolvendo tecnologia, ela está desenvolvendo para ser assim, ó, hoje eu ainda tenho que espelhar aqui no computador e olhar para você. Mesma coisa eu faço aqui, eu espelho aqui e olho aqui. Um óculos de realidade virtual não tem nada de espelhado. Você entra com o corpo inteirinho dentro do negócio e você vai puxar com a mão. Você sabe pegar as coisas com a mão? Você sabe falar no telefone pegando com a mão? Sei. Então, na realidade virtual vai ser a mesma coisa. Tudo isso para dizer o quê? Que tecnologia não vai ser aprendida na faculdade. O fato é que a faculdade ou a escola, ou seja lá qual for o centro educacional, ainda está muito drivado nas formas antigas de se passar conhecimento. Isso é o que mais me preocupa, tá? Então, agora a gente está em casa com um monte de escolas digitais chegando nas nossas casas, estamos sendo os tutores das nossas crianças, e a gente está vendo o tamanho do buraco, né? O quanto que eles estão ainda muito conteudistas
e menos desenvolvendo esse humano. Eu espero muito que a educação ajude a desenvolver a soft skill nos humanos. Seja das escolas primárias, secundárias, fundamentais, enfim, seja as faculdades, né? O resto todo tecnológico vai vir. Então, a minha maior preocupação não é se eles estão usando a inteligência artificial ainda ou agora. Eles estão fazendo com que as pessoas ainda tenham inteligências artificiais. Esse é o maior problema, entendeu? A gente precisa expandir essa inteligência para além do mecânico. E eu vejo muito pouco a faculdade fazendo isso. Verdade. Entendi. Legal. Bacana. Lucas? Obrigada. Não, eu não tenho pergunta não, só agradecer, foi muito bom. Foi um prazer, né? Não te conhecia, foi um prazer e foi muito bom mesmo. Maravilhoso. Boa, Lucão. Lídia, a gente percebe bastante que a soft skills não é abordada no ensino médio, nem na faculdade, nem em lugar nenhum, e vai ser o grande diferencial, né? Resolver problemas, negociar, né? Ter uma inteligência emocional, e isso é uma coisa que tem muita carência no mercado, né? As pessoas não estão sabendo lidar, criar coisas novas, e vão ser demandas cada vez mais pertinentes e urgentes, e ninguém vai saber o que fazer. É isso, é exatamente isso. Eu acho que se vocês pudessem investir em alguma coisa agora em vocês, ou em quem vocês puderem influenciar, é a sua melhor versão de humano. Né? Seja porque tem uma frase do Harari, aquele que fez Homo Sapiens, Homo Deus, os livros, que é ótimo, assim, conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. E a hora que o algoritmo te conhecer melhor do que você mesmo, fake news é brincadeira de criança, tá? Uhum. Então, o que é se conhecer? Não é assim, eu gosto de sapato vermelho, não gosto de carne. Isso não é se conhecer, isso é um factual. É saber exatamente quais são as suas zonas confusas internamente. A gente fala das zonas de sombras, né? O que te deixa com raiva, o que te deixa com medo, o que te deixa nervoso, o que te faz perder o controle. Porque esses vão ser os gatilhos usados pelos algoritmos das pessoas mal intencionadas, né? Você não tem medo da tecnologia, no final você tem medo das pessoas usando as tecnologias. Fica claro lá no Black Mirror, a tecnologia é ótima, o humano é que é tudo ferrado ali naquela retratação. Então, assim, a hora que eu começo a me autoconhecer, os meus gatilhos, significa que eu tenho o conhecimento daquilo que me põe em raiva, daquilo que me põe em medo, daquilo que me põe em ira, entendeu? E desse lugar eu vou conseguir buscar as ferramentas de tratamento, seja uma terapia, uma meditação, não sei, uma espiritualidade. Cada um tem a sua ferramenta. O fato é que a gente vai precisar ter essa humanidade expandida. Do contrário, talvez o Black Mirror esteja certo e tudo aquilo que eu venho fazendo nos últimos 3 anos não vai ter nenhum resultado prático, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que pela quantidade de coisas que eu estou vendo e movimentos na sociedade, a gente nunca teve tanta ferramenta de ajuda do humano. Os RHs nunca foram tão conscientes dessas dores da alma. Nunca foi tão normal e permissivo a gente poder falar sobre eu faço terapia. Aliás, quem está convivendo com o humano, a primeira coisa que você fala depois das coisas convencionais é tentar saber um pouquinho como é que ela está cuidando do emocional dela, né? Quem está se conhecendo agora é comum dizer, você já fez terapia? Tem gente que não quer nem namorar com o outro, não vale mais só ser trabalhador do bem, né, com valores corretos. Se não fez os tratamentos lá com o psicólogo terapêutico, as pessoas não estão querendo nem namorar mais por conta disso, porque sabe que vai espelhar tudo no outro. É justo. Os seus problemas emocionais, entendeu? Não vai dar certo. Então, assim, eu acho que tem esse resgate do humano acontecendo aceleradamente. E o Covid vai nos ajudar a ver o tamanho da aceleração que deu, né? Tem um mapa aí de transição acontecendo, tem um reset acontecendo humano também, né? Novas formas de ser, nos ajudando novas formas de fazer. E é um pouco do trabalho que eu estou fazendo nesse momento. Assim, foi a minha forma de reinvenção, né, Nath? Que eu estava falando se eu podia contar um pouquinho do trabalho desse fim de semana. A minha forma de reinvenção foi que eu vi que eu não era tão digital assim, né? Eu tenho muita coisa digital nos canais do Voicers, mas é entrevista, é palestra, é coisas gratuitas. Eu não tinha nenhum produto digital, eu não tinha organizado um workshop meu digitalmente, né? E isso aconteceu nessa quarentena, porque eu vivia muito fazendo essas coisas no mundo físico. Então, esse sábado a gente vai ter um workshop chamado Reset,
Tem muita gente procurando, não só pelo lado tecnológico, para tentar entender o que vocês entenderam hoje, os mapas de transição, as economias, as tecnologias. Eu vou a fundo nisso, mas basicamente tem muita gente procurando, tem um caos interno acontecendo, né? O que está acontecendo comigo que eu não quero, que eu estou sentindo aqui nessa quarentena e não estou sabendo explicar? Um lugar interno que se conecta com todas essas partes de transição. De novo, lembra que no funil eu saio de uma pessoa hard para uma pessoa soft e eu preciso ter aquelas características. Esse workshop é uma mistura de todas as novas tecnologias que eu falei hoje aqui, super aprofundado, com essa história de revisitar esse lugar do ser mais sutil. Eu acredito muito que pode ajudar vocês. Então, se vocês quiserem, é só entrar lá no meu perfil. Tem uma página lá no link do Instagram. Vou colocar lá aqui também para vocês. Mas é um convite para esse sábado. São 3 horas, a gente vai revisitar todos esses pontos. Legal, que demais. Bacana, eu vou participar. Deixa eu ver se tem mais gente. Mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Cris, Vanessa, Rafael. Ninguém? Fran? Que bacana, Lídia. Apareceu aqui o seu link. Muito obrigada pela gentileza de falar com a gente hoje, compartilhar o seu aprendizado, compartilhar tudo isso, né? Que é muita coisa bacana. A primeira vez que eu te ouvi falando no Futuro das Coisas, abriu minha cabeça e falei, meu Deus, olha só. É verdade. E eu acho muito bacana você conectar a tecnologia com o ser humano, com as pessoas sendo melhores, a questão de meditar, de empatia, de amor e tudo mais. Acho que é muito bacana, acho que esse é o caminho, né? Então, a gente tem um desafio de passar para frente esse conhecimento para tentar mexer com as pessoas para elas serem a melhor pessoa que ela pode ser, né? Para quando a tecnologia vir, a gente usar a tecnologia da melhor forma, né? É isso, a serviço. Não a controle. Que bacana. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado mesmo, Lígia. E até mais. A gente vai continuar seguindo seus posts, suas lives. Maravilhoso. Nath, obrigada, Elinho. Obrigada a cada um de vocês pelo esse espaço de fala e pela troca. Tá bom? Vamos amplificar. Tem muita coisa pra gente ainda contar por aí. Vamos sim. Grande beijo. Legal. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Obrigadão.